Existe um misterioso terceiro Machia dentro da cultura e da profecia hebraica? Mas por que ninguém fala dele? Em 1946, um pequeno garoto ali, pastor, acaba trabalhando ali, uma criança, e ele acaba descobrindo alguns jarros e alguns papéis e começa a ser comercializados esses papéis, e depois se percebe em 47 que nós tínhamos ali um acervo incrível, que são, né, os manuscritos do Mar Morto, ou os documentos de Qumran, que são profundamente importantes, esses manuscritos de Qumran, para a gente entender como era essa sociedade ali do primeiro século. E é aqui que está o nosso terceiro Machia. Porque o que acontece? É muito comum, se você for só de uma cultura cristã, e cristã católica, ou uma cristã protestante, de entender que existe um Jesus, e depois talvez esse retorno de Jesus. Por uma ideia de advento e tudo mais, muito típico de uma visão da teologia cristã. Agora, dentro da cultura judaica, nós temos um primeiro Machia, que é o Machia ben Yosef, que será fundamental num primeiro momento, principalmente para que ele possa recolher essas 10 tribos. Ele é muito importante nessa preparação do Machia ben Davi. Né? Então ele é uma figura arquetípica que vem desde a figura realmente dos efraimitas ali, e principalmente da figura de Yosef Atzadik, que é José do Egito, aí como um todo. E existe uma segunda figura, que é sim o Machia ben Davi, que é o mais conhecido de todos, que é na verdade um indivíduo que o papel dele fundamentalmente é político, e o papel desse Machia ben Davi é estabelecer, ou melhor, reestabelecer a monarquia davídica, não só em Israel, e aqui será um grande problema, que é assunto de um outro vídeo nosso, mas de talvez uma monarquia davídica planetária, mundial. Bom, mas quem é então, Moré, essa terceira figura? Quem é esse terceiro Machia que você está tratando aqui? Essa figura, na verdade, desse terceiro Machia, ele é rapidamente mencionado no Talmud como uma espécie de Kohen Tzedek. Na verdade, uma figura que pode ser arregimentada com o papel de Eliyahu Navi, de Elias. E aqui tem algo importante. A gente precisa lembrar que a palavra Machia, na verdade, ela quer dizer ungido. E quem era ungido, além do rei? O sacerdote, o Kohen Gadol. E é nesse ponto que os essênios tinham nos seus inscritos, e que foi nos revelado, principalmente a partir de 1947, um conhecimento interessantíssimo de como para eles era fundamental essa figura de que eles não conheciam e não tinham como aceitação o Machia ben Yosef. Isso é importante, nós deixamos aqui claro, os essênios não tinham, aliás, a visão do Machia ben Yosef ela é muito posterior, tá, a essa visão do primeiro século, mas esse é chamado de o Machia ben Aron. O Machia ben Aron, ele é um daqueles que fazem parte da casa de Aron, que é o papel do sacerdócio, e por isso ele é um ungido. Então, se nós olharmos por toda a estrutura da cultura messiânica e todas as profecias e os segredos, é bem provável que nós tenhamos então o Machia ben Yosef, seja ele quem ou o que for. Isso aqui esconde um segredo profundo dentro da cultura cabalística, da Sitrei Torá, dos textos sagrados mais complexos e talvez eu diria mais simbólicos e sobrenaturais do judaísmo. O Machia ben Davi, essa figura mais importante que nós temos, e finalmente essa figura de Machia ben Haron, ele era muito proeminente entre os essênios, até porque os essênios eram exímios copistas, gostavam muito dos textos do livro do profeta Isaías. E é interessante aqui deixar uma última coisa, tá? Um dos textos mais importantes dos essênios é o texto da guerra ou da batalha entre as trevas e a luz. Texto esse que era muito conhecido de Paulo, do apóstolo Paulo do Novo Testamento, e que aparece fragmentos e conhecimentos desse texto dos essênios em Paulo. Não se esqueça também, né, que Paulo, tanto quanto os essênios, tinham uma visão sobre o papel do homem, sobre a figura masculina, muito parecida com o que os essênios tinham, uma vez que os essênios eram monásticos, né? Era uma sociedade composta basicamente de 99% de homens que se excluíam, que saíam daquele grupo da sociedade e iam para lá.
Então, hoje você entendeu que existe, na verdade, 3 Mashiachs possíveis, e não ache que pode parar por aí, tá? Num conhecimento mais profundo da cultura hebraica e dos segredos da Torá, existe ainda o filho do Mashiach ben Davi. Mas isso é assunto para uma próxima vez. Shalom, shalom, meus queridos.